hoje, algo começa a mudar. A ponte que parecia impossível entre razão e fé começa a se formar, com passos cautelosos, mas reais. Cientistas como Bruce Lipton, Joe Dispenza e Greg Braden estão olhando para o invisível com ferramentas da física, da biologia, da neurociência. E o que estão descobrindo é algo que até pouco tempo atrás seria chamado de milagre. Bruce Lipton nos mostra, com a epigenética, que não somos prisioneiros dos nossos genes, que o ambiente, as emoções, as crenças, sim, as crenças, podem alterar a expressão do nosso DNA. Isso muda tudo. Isso nos tira do papel de vítimas biológicas e nos convida a ocupar o lugar de co-criadores conscientes. Deus deixa de ser uma figura distante e se torna uma inteligência viva que se manifesta dentro de cada célula. Joe Dispenza, por sua vez, mergulha nos campos eletromagnéticos gerados por estados elevados de consciência. Seus estudos mostram que o corpo responde à intenção como se fosse realidade, que o pensamento elevado, quando alinhado com uma emoção coerente, não apenas influencia o corpo, ele cria novas realidades. A ciência começa, enfim, a tocar no mistério, não com superstição, mas com dados, medições, resultados. É como se o microscópio começasse a enxergar não só partículas, mas propósitos. Como se de repente, entre os átomos, surgissem respostas que não pertencem apenas à lógica, mas também ao espírito. Este vídeo é um convite, um espaço de reencontro entre o que sentimos e o que sabemos, entre o que a alma já intuía e o que a ciência, enfim, começa a confirmar. Porque talvez, só talvez, Deus nunca tenha saído do laboratório. Ele só esperava que olhássemos com o microscópio da consciência. E se for verdade que toda cura começa com a aceitação do que sentimos, então, talvez esteja na hora de aceitar que fé e ciência nunca foram inimigas. Elas apenas se perderam no caminho. Hoje, estão voltando a se encontrar e você está convidado a caminhar por essa ponte. O vazio entre ciência e fé, o bloqueio vibracional da dúvida silenciosa. Há um silêncio que não nasce da paz, um silêncio desconfortável, sufocado, que paira entre pessoas que acreditam e não sabem como explicar o que sentem. Talvez você conheça esse silêncio, aquele que se instala quando tentamos unir duas partes nossas que parecem incompatíveis: a fé e a razão, a espiritualidade e a ciência, o sentir e o provar. Por muito tempo fomos ensinados a acreditar que esses dois mundos não se tocavam, que acreditar em Deus era coisa de gente ingênua, que confiar na ciência era o caminho da lucidez. E assim, muitos de nós aprendemos a separar o que sentimos do que pensamos, a falar de Deus apenas entre quatro paredes e de ciência apenas entre os livros. Essa divisão não é apenas conceitual, ela é energética. Ela parte o ser humano em dois. Talvez por isso, tantos espiritualistas vivam uma espécie de timidez intelectual. Sabem o que sentem, mas hesitam em dizer. Sentem a presença do divino, mas não encontram palavras que convençam quem exige provas. E do outro lado, tantos cientistas sentem uma solidão existencial que a lógica não resolve. Questionam-se, às vezes em silêncio, sobre o propósito, mas a carreira exige que abafem esse impulso. Essa fragmentação não é apenas social, ela é interna. Quantas vezes você já sentiu que acreditava profundamente em algo, mas uma parte sua ainda duvidava? Como se existisse uma brecha vibracional entre o que sua alma sabia e o que sua mente aceitava como possível. Esse espaço, esse intervalo entre o saber intuitivo e o saber racional, é um campo denso. E é nesse campo que muitos bloqueios se instalam. A dúvida, quando não nasce da curiosidade, mas da vergonha, tem um peso vibracional. Ela fragmenta a coerência entre mente, corpo e emoção. Ela desacelera o campo, ela interrompe a conexão, porque não é a dúvida que nos impede de sentir Deus, é a vergonha de sentir e não saber explicar. A verdade é que tanto a ciência quanto a espiritualidade nasceram do mesmo impulso, o de compreender o mistério. Ambas tentam, a seu modo, tocar o invisível. O problema não está nos caminhos, está no medo que criamos entre eles. E se não fosse preciso mais escolher? E se a dúvida silenciosa não for sinal de fraqueza, mas um convite à unificação interior? Porque quando mente e coração voltam a se ouvir, a frequência se eleva. E nessa nova vibração, fé e ciência não se opõem, elas se completam. O que está fragmentado dentro de você, onde sua fé ainda se esconde com medo da lógica, onde sua razão ainda se fecha com medo do sentir. Perguntas como essas não exigem respostas imediatas, mas merecem espaço, merecem silêncio, merecem verdade, porque talvez
O primeiro passo para ouvir Deus, seja parar de negar onde Ele já sussurra em nós. Cuidado com o Deus das lacunas, o erro de tentar encaixar o divino onde a ciência ainda não chegou. Existe um impulso muito humano em querer preencher o vazio com certezas. Quando algo nos escapa, quando a lógica não alcança, quando o desconhecido nos provoca medo, buscamos nomes, procuramos explicações, criamos teorias e, às vezes, sem perceber, colocamos Deus ali, no espaço onde a ciência ainda não entrou, como se ele fosse um tampão emocional para aquilo que ainda não sabemos. Essa tendência é antiga. Em séculos passados, o trovão era visto como um sinal divino, a doença como um castigo, o eclipse como um aviso espiritual. Depois, a ciência chegou, trouxe explicações, desmistificou fenômenos, e muitos passaram a pensar que, quanto mais a ciência avançasse, menos espaço sobraria para Deus. Como se o divino fosse um mistério provisório, destinado a desaparecer diante da razão. Mas essa lógica esconde um engano profundo, porque quando usamos Deus apenas para explicar o que ainda não entendemos, criamos um Deus das lacunas, um Deus frágil, um Deus que encolhe à medida que a ciência cresce. E com o tempo, nossa fé se torna instável, insegura, dependente do que a ciência ainda não explicou. Mas, e se Deus não estiver nas lacunas? E se Ele estiver justamente naquilo que agora começa a ser compreendido, nos padrões que se revelam, nos campos sutis que a física quântica detecta, nos resultados inesperados dos experimentos sobre intenção, emoção, coerência? Talvez o verdadeiro divino não esteja no que a ciência ignora, mas no que ela começa, com humildade, a escutar. Porque o que está em jogo aqui não é um embate entre o saber e o sentir, é uma mudança de perspectiva. É compreender que o divino não é um substituto para o desconhecido. É a inteligência que habita o conhecido e o desconhecido. É o fio que costura todas as descobertas. É a presença silenciosa que permeia as leis, as fórmulas, os experimentos, não como um Deus que tapa buracos, mas como o campo que sustenta o próprio tecido da realidade. Quando colocamos Deus apenas onde a ciência não chegou, corremos o risco de reduzir o sagrado a uma fuga. Mas quando o reconhecemos no que já foi revelado, no DNA que escuta emoções, na água que muda com palavras, no coração que irradia frequência, então algo profundo acontece. Fé e conhecimento se dão as mãos. E é aí que a espiritualidade amadurece. Ela deixa de ser explicação e se torna experiência. Ela não depende mais do que falta saber. Ela vibra no que já é sentido, porque a verdade não precisa se esconder na sombra da ignorância. Ela pode brilhar na luz da descoberta. Talvez, no fundo, o erro não tenha sido acreditar em Deus, mas colocá-lo apenas nos cantos escuros da ciência, quando, na verdade, Ele está em tudo, no que sabemos, no que sentimos e no que ainda está por vir. Frequência, não religião. O que a ciência está realmente comprovando quando fala de Deus. Por muito tempo, a palavra Deus foi carregada de significados tão divergentes que, para muitos, ela se tornou sinônimo de dogma, de doutrina, de imposição. A própria ideia de espiritualidade foi empacotada em sistemas religiosos, crenças fixas, verdades absolutas, e com isso, muitos corações sensíveis foram se afastando, não por falta de fé, mas por excesso de regras, não por ausência de conexão, mas por saturação de interpretações. Mas agora, algo começa a emergir das entrelinhas da ciência contemporânea. Um novo olhar, um novo vocabulário. Palavras como campo, frequência, coerência, vibração começam a substituir antigas definições, não para negar Deus, mas para revelá-lo sob uma nova luz, uma luz menos antropomórfica, menos hierárquica, mais experiencial. O que se percebe lentamente é que o que muitos chamam de Deus pode não ser uma figura, mas uma frequência, um campo inteligente que responde, não à moral, mas à vibração, não à crença cega, mas à coerência interna, não ao medo de errar, mas à presença amorosa e consciente. Experimentos com o coração humano, como os desenvolvidos pelo HeartMath Institute, revelam que o estado emocional de uma pessoa altera instantaneamente seu campo eletromagnético, e esse campo, por sua vez, afeta não apenas o corpo físico, mas o ambiente ao redor. Emoções como amor, gratidão, compaixão, geram ondas harmônicas, coerentes, capazes de sincronizar o cérebro, equilibrar os hormônios e até influenciar outras pessoas à distância. Estamos falando de algo que a ciência pode medir. Não é mais crença,
é evidência e, ao mesmo tempo, é também milagre, porque essas descobertas nos devolvem um tipo de espiritualidade que não exige pertença a nenhuma instituição, apenas presença, apenas consciência, apenas frequência. Quando a ciência investiga o coração, o cérebro, o DNA, e encontra ali respostas vibracionais, ela não está desmentindo Deus, ela está ouvindo a linguagem dele. Uma linguagem que não se escreve com letras, mas com campos. Uma linguagem que o corpo entende, mesmo quando a mente ainda hesita. Talvez o que chamamos de oração não seja apenas palavras ditas ao alto, mas uma mudança interna de frequência que sintoniza nosso campo com uma inteligência maior. Talvez o verdadeiro templo seja o corpo em estado de gratidão. Talvez a verdadeira religião seja a vibração da presença. Nesse novo paradigma, o que importa não é a doutrina que você segue, mas a frequência que você emana. Não é o nome que você dá ao sagrado, mas a coerência entre o que você sente, pensa e vibra. O Deus que a ciência começa a descrever não se interessa por dogmas, mas por ressonância. Isso muda tudo. Isso cura uma antiga ferida entre razão e fé, porque nos mostra que, no fundo, não se trata de provar a existência de Deus, mas de perceber que estamos todos mergulhados nele, e que a forma como sentimos, pensamos e vibramos é o que nos aproxima ou nos distancia dessa presença amorosa que sempre esteve aqui. A descoberta que mudou tudo, quando a epigenética encontrou a intenção. Durante muito tempo, acreditamos que nossa história estava escrita em nossos genes, como se fôssemos apenas cópias biológicas de nossos pais, condenados a repetir padrões que não escolhemos. Essa crença, silenciosa e coletiva, gerou uma sensação profunda de impotência. Quantas vezes você já ouviu ou disse frases como "isso está no meu sangue", "eu nasci assim", "é genético"? Por trás dessas palavras habita uma rendição, uma desistência de transformação. Mas então, algo extraordinário começou a emergir dos laboratórios da biologia. Bruce Lipton, biólogo celular e pesquisador, percebeu algo que contrariava séculos de certezas. Os genes não controlam a vida. Eles são, na verdade, comandados pelo ambiente ao redor da célula. E esse ambiente é profundamente influenciado pelo que sentimos, pensamos e acreditamos. Isso se chama epigenética. E essa ciência muda tudo, porque se o ambiente molda o gene, então nossas crenças, conscientes ou inconscientes, estão escrevendo, a cada instante, os comandos que nosso corpo obedece. Estamos falando de uma reprogramação biológica que não depende de remédio, mas de percepção, de uma cura que começa no campo das ideias e desce até o nível celular. Agora, imagine o impacto disso. Se você acredita que não pode mudar, que está condenado por sua história genética, seu corpo escuta essa crença como um comando. Ele ajusta seu funcionamento para corresponder ao que você aceita como verdade. Mas se você começa a mudar sua percepção, seu corpo responde, suas células escutam, seus genes se reorganizam. Não se trata de mágica. Trata-se de intenção consciente aplicada à biologia. E é aqui que a ciência encontra a espiritualidade em sua forma mais prática e reveladora. Porque o que Bruce Lipton demonstra, com evidências, é que a intenção, quando sentida com verdade, tem o poder de alterar o código da vida. Intenção não é desejo superficial, é uma vibração profunda, coerente, estável. Quando você acredita, de forma emocionalmente integrada, que está em processo de cura, seu corpo recebe esse sinal como realidade e responde com mudanças reais. Isso nos tira de um lugar de vitimização e nos coloca num novo espaço, o da responsabilidade amorosa. A vida não está contra você, ela está te ouvindo. O seu corpo não está te sabotando, ele está obedecendo ao que você vibra como verdade. Essa descoberta nos convida a uma pergunta transformadora. O que você tem acreditado, sem perceber? Quais padrões mentais você herdou e aceitou como destino? Porque talvez o que você chama de genética seja apenas uma história antiga pedindo para ser reescrita com consciência. A boa notícia é que você não está preso. Nunca esteve. Seus genes são como instrumentos, e sua consciência é o maestro. Basta que você aprenda a escutar o que vibra dentro, e tudo ao redor começará a se ajustar à nova melodia. O fator ignorado. Porque a maioria não sente Deus mesmo após anos de meditação. Há algo profundamente doloroso em buscar uma conexão espiritual e, mesmo assim, sentir-se vazio. Sentar-se em silêncio, fechar os olhos, respirar fundo e não encontrar nada além de um eco, uma ausência, um sentimento de que algo deveria acontecer.
mas não acontece. É como bater à porta do divino e não obter resposta. Muitas pessoas, mesmo após anos de meditação, rituais, práticas espirituais, ainda se percebem desconectadas. Elas fazem tudo o que ouviram ser necessário. Repetem mantras, visualizam luzes, seguem protocolos e mesmo assim não sentem Deus, não sentem paz, não sentem transformação real. Isso não é falha pessoal, isso não é falta de fé. Isso é um equívoco sutil, mas profundo. Confundir prática com presença. Confundir repetição com vibração. A verdade é que o campo não responde ao esforço, ele responde à coerência vibracional. Você pode passar horas meditando, mas se lá dentro ainda estiver vibrando ansiedade, medo, necessidade de controlar, seu campo se fecha, porque o corpo sente o que a mente tenta esconder, e o campo capta essa incoerência. O estado que ativa a conexão verdadeira com o invisível não é performance espiritual, é rendição. É quando o corpo, a emoção e o pensamento se alinham num mesmo sentimento, o de entrega amorosa, a frequência da presença. Joe Dispenza descreve com clareza esse processo. Ele mostra que o cérebro humano, quando em estados elevados de coerência, gera campos eletromagnéticos mensuráveis, potentes, criadores. Mas isso só acontece quando há sintonia real entre o que se pensa e o que se sente. Por isso, tantos não sentem nada, mesmo após anos de prática, porque muitas vezes a prática virou obrigação, virou mais uma tarefa, mais um método a ser cumprido. Mas a espiritualidade verdadeira não floresce no esforço, ela floresce na verdade sentida. Quando o coração está fechado, nenhuma técnica funciona, mas quando ele se abre, o simples silêncio se torna oração. A respiração se torna oração. A presença se torna um portal. Então, a pergunta não é quantas horas você medita, mas quanta verdade há na sua presença. O que você está vibrando enquanto tenta se conectar com o divino? Qual emoção está silenciosamente dirigindo seu campo naquele instante? Talvez a chave esteja aí, não em fazer mais, mas em sentir com mais autenticidade. Porque Deus não se esconde de quem pratica pouco. Ele apenas espera que vibremos com o coração aberto, com o corpo inteiro, com a alma inteira. E isso não se força, se permite, se sente, se escuta. E então, algo se move, algo vibra. Algo finalmente responde. O eletrocardiograma da fé, o que o seu coração revela sobre sua conexão com o invisível. Existe um centro silencioso dentro de você que sabe antes de saber, um espaço que percebe antes que a mente compreenda, um lugar onde a verdade não precisa de argumentos, apenas de vibração. Esse lugar é o coração, não o coração metafórico dos poemas, mas o coração físico, biológico, eletromagnético, um órgão que a ciência, por muito tempo, tratou como uma bomba, mas que agora começa a revelar seu papel como ponte entre o visível e o invisível. O HeartMath Institute, há décadas, estuda o campo eletromagnético do coração humano, e o que descobriram é, no mínimo, surpreendente. O coração emite um campo vibracional milhares de vezes mais potente que o do cérebro, e esse campo muda conforme as emoções que sentimos. Quando estamos em medo, em raiva, em tristeza, o campo se torna caótico, instável, desconectado. Mas quando entramos em estados de gratidão, amor, perdão, o campo se organiza, torna-se coerente, harmônico. Essa coerência não é apenas um dado técnico. Ela é, na prática, a assinatura vibracional da fé. Não da fé doutrinária, dogmática, exigente, mas da fé como estado de presença profunda. Um tipo de escuta silenciosa, de confiança íntima, que transforma o corpo inteiro em uma antena de recepção do invisível. Quando você sente gratidão real, não aquela ensaiada, mas a que emerge do fundo da alma, seu coração entra em sincronia com o cérebro, e essa sincronia altera hormônios, reduz inflamações, equilibra o sistema nervoso, mas mais do que isso, ela abre um canal, ela cria uma ponte, ela transforma o corpo em um campo receptivo. É como se o coração se tornasse um eletrocardiograma da alma. Ele revela, em sua frequência, se estamos realmente conectados com algo maior, ou apenas tentando forçar uma conexão. E a beleza disso é que não se trata de crença, trata-se de vibração, trata-se de ciência sentindo o espiritual com instrumentos que antes ignoravam essa dimensão. A fé, nesse novo paradigma, não é mais um esforço de crer no que não se vê. É uma experiência energética de sentir aquilo que nos envolve o tempo todo. E o coração, com sua sabedoria silenciosa, nos dá pistas. Ele nos mostra, batida após batida,
onde nossa alma realmente está. Então, talvez a questão nunca tenha sido Deus existe ou não, mas em que estado vibracional você está para percebê-lo? Porque o divino não precisa gritar, ele apenas vibra. E quando nosso coração entra em sintonia, a resposta não vem como uma voz do alto, mas como uma certeza silenciosa que aquece o peito. Talvez essa seja a nova espiritualidade. Menos crença, mais coerência, menos esforço, mais frequência, menos busca, mais escuta. E o coração, como um instrumento de precisão, continua ali, esperando apenas que você o ouça. De verdade, o paradoxo do observador, como o simples ato de olhar, muda a realidade. Em um dos cantos mais intrigantes da física quântica, existe um fenômeno que desafia tudo o que aprendemos sobre realidade. É chamado de o paradoxo do observador. E sua mensagem é tão profunda, tão desconcertante, que parece saída de um antigo texto espiritual, porque ele nos diz que, ao observarmos algo, nós o transformamos. O simples ato de olhar, de prestar atenção, de focar a consciência em algo, altera o que está sendo observado. No experimento da dupla fenda, que ficou famoso por sua simplicidade e profundidade, partículas de luz se comportam como ondas, até que alguém as observa. Quando isso acontece, elas decidem se comportar como partículas. A consciência do observador interfere na manifestação da matéria. É como se o universo estivesse esperando por um olhar consciente para escolher sua forma. Isso nos leva a uma pergunta que ecoa no silêncio de muitas noites. O que é real? Aquilo que está lá fora, independentemente de mim, ou aquilo que minha consciência colapsa em forma a partir do campo de infinitas possibilidades? O paradoxo do observador não é apenas uma curiosidade científica, ele é uma metáfora viva da nossa existência, porque todos nós somos observadores. Mas mais do que isso, somos co-criadores. Cada pensamento, cada emoção, cada foco de atenção está moldando a realidade ao nosso redor. Não como mágica, mas como interação vibracional com o campo quântico que nos envolve. Neville Goddard dizia que a imaginação é Deus em ação. E nesse novo olhar quântico, percebemos que imaginar não é apenas sonhar, é observar com intenção, é escolher uma frequência, é colapsar possibilidades, é transformar o invisível em palpável, através da presença consciente. Mas aqui está o detalhe que muitos esquecem. O observador não cria o que quer, ele cria o que vibra. Não é o desejo superficial que molda a realidade, mas o estado interno profundo. Você pode querer paz, mas se está observando o mundo a partir da frequência do medo, é essa realidade que irá colapsar. O universo responde à sua assinatura vibracional, não às suas palavras. Por isso, observar com consciência é mais do que olhar, é sentir, é perceber com o corpo inteiro, é envolver o olhar com coerência emocional, porque só assim o campo responde com exatidão. Esse paradoxo, que parece tão técnico, é na verdade um espelho. Ele nos mostra que somos parte ativa da realidade, que nada acontece lá fora sem que de alguma forma esteja conectado ao que está aqui dentro. Talvez a verdadeira espiritualidade comece quando entendemos isso, que olhar é criar, que focar é transformar, que cada escolha de atenção é um gesto sagrado e que no silêncio entre um pensamento e outro existe um poder que a ciência começa a decifrar, mas que o espírito já conhece há milênios. Você não está apenas assistindo à vida, você está participando da criação dela. E quanto mais consciência houver nesse olhar, mais divina se tornará a realidade que emerge do seu campo. Quando a biologia imita o espírito, como células conversam com o campo, há uma linguagem silenciosa acontecendo dentro de você agora. Uma conversa que não usa palavras, mas pulsações, que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Dentro de cada célula, há receptores, canais, estruturas que funcionam como antenas. Elas estão o tempo todo captando sinais, reagindo ao ambiente, interpretando vibrações. E, embora pareça biologia pura, o que está acontecendo ali é também espiritualidade em sua forma mais sutil. Bruce Lipton, em seus estudos sobre biologia celular, trouxe uma metáfora que transcende o laboratório. Cada célula funciona como um pequeno rádio, e como todo rádio, ela depende da frequência em que está sintonizada para receber o sinal. Se você gira o dial da emoção, muda a estação da sua biologia. Se altera sua percepção, muda o que sua célula capta. Isso significa que seu corpo não é apenas carne, osso e função. Ele é também receptor, um instrumento refinado que traduz, momento a momento, a energia que você emite e recebe.
Quando você vibra medo, seu corpo entende ameaça. Quando você vibra amor, ele entende cura. E isso não é poesia, é sinalização celular, é comunicação vibracional. O mais impressionante é que essa comunicação acontece mesmo sem que você perceba, porque sua biologia escuta tudo o que sua alma sussurra, mesmo os pensamentos não ditos, mesmo os sentimentos escondidos. Nada passa despercebido pelo campo das células. Elas estão em diálogo constante com o ambiente interno e externo, ajustando-se, organizando-se, respondendo. Esse diálogo é o que torna possível a cura. Não a cura que vem de fora, mas a que se inicia por dentro. A que nasce quando você muda o sinal que está emitindo. Quando a sua célula começa a captar amor onde antes havia julgamento. Quando ela reconhece segurança onde antes havia tensão. O corpo não é seu inimigo. Ele não sabota você. Ele apenas traduz o que você está dizendo a ele, com seus pensamentos, suas crenças, seus medos, suas esperanças. É por isso que mudanças internas verdadeiras têm poder tão profundo. Elas falam a língua da célula. É aqui que a biologia começa a imitar o espírito, porque essa escuta celular é um reflexo da consciência maior, como se cada célula fosse um fragmento da própria inteligência universal, expressando em miniatura a sabedoria do todo. O que você emite, você molda. O que você sente, você semeia. O que você acredita, você ativa. E quando compreende isso, começa a cuidar do seu campo não apenas por bem-estar emocional, mas por respeito ao templo que é seu corpo. Nada está separado. Seu corpo é espiritual. Sua célula é sagrada. Sua vibração é uma oração silenciosa que atravessa a membrana de cada átomo e diz ao universo: é isso que eu estou escolhendo agora. E o universo escuta, sempre escuta, a falha vibracional da pressa, porque Deus não responde no tempo humano. Existe uma ansiedade silenciosa que habita o coração de quem busca. É um desejo legítimo por respostas, por cura, por alívio, um anseio que nasce da dor, da espera, da sensação de que algo já deveria ter acontecido e, no entanto, não aconteceu. A pergunta se repete: por que, se eu estou orando, visualizando, meditando, ainda não vejo os resultados? Porque, se estou me esforçando tanto, Deus parece tão distante? Talvez a chave esteja na frequência com que fazemos essas perguntas. Porque há uma diferença enorme entre desejar e confiar, entre pedir com fé e exigir com ansiedade. A pressa, por mais compreensível que seja, carrega uma frequência que bloqueia o fluxo. Quando queremos controlar o tempo do invisível, deixamos de estar em sintonia com ele. A vibração da urgência nasce da escassez. É como se dissesse ao campo: ainda não tenho. E o campo, coerente e neutro, responde: então você continuará não tendo. Não por punição, mas por precisão. Porque o universo não ouve palavras, ele ouve estados internos. Joe Dispenza explica que, para cocriar uma nova realidade, é preciso sentir, no presente, a emoção do que ainda não aconteceu, como se já tivesse acontecido. Isso exige entrega, exige confiança, exige desacelerar o tempo mental e entrar no tempo do coração, porque o tempo da manifestação não é linear, é vibracional. O paradoxo é que, quanto mais queremos apressar o milagre, mais nos afastamos dele, porque a pressa revela, mesmo que discretamente, uma ausência de fé, uma inquietação que diz: eu não confio plenamente. E essa falta de confiança vibra no campo, confundindo o sinal, fragmentando a coerência. Mas quando você solta, quando para de tentar empurrar o rio, algo começa a mudar. Porque a fé verdadeira é paciente. Ela não se apressa, não se desespera, não cobra. Ela permanece, ela sustenta, ela aguarda com presença. Não se trata de inércia, trata-se de confiança ativa. Aquela que vibra certeza sem precisar controlar. Aquela que descansa no agora, mesmo sem garantias. Porque sabe que o campo responde à estabilidade vibracional, e não à ansiedade da mente. A falha vibracional da pressa é sutil, mas poderosa. Ela nos ensina que o invisível não se dobra à nossa agenda. Que Deus não trabalha com prazos, mas com estados. E que a manifestação não é um prêmio por esforço, mas um reflexo da harmonia interna. Então, talvez o segredo não esteja em fazer mais, mas em confiar mais. Não em correr atrás da resposta, mas em tornar-se o espaço onde ela pode pousar, porque a resposta sempre vem, mas não no tempo da pressa, no tempo da vibração certa, no tempo do coração. A metáfora do holograma, o universo como consciência projetada. Imagine uma imagem inteira refletida em um pedaço minúsculo de espelho, uma cena completa, contida em uma fração, uma parte que, mesmo isolada,
carrega em si todas as informações do todo. Isso não é apenas uma metáfora poética, é o princípio por trás de um holograma e é também a base de uma das ideias mais revolucionárias sobre a natureza da realidade, a de que o universo inteiro pode ser uma projeção de consciência, onde cada fragmento carrega a essência do todo. Gregg Braden, ao estudar tanto a ciência moderna quanto os ensinamentos antigos, fala dessa visão holográfica da realidade. Ele sugere que não somos apenas partes soltas em um cosmos aleatório. Somos expressões locais de uma inteligência não local. Somos gotas do oceano que ainda carregam o sal do todo. Essa visão muda tudo, porque se cada parte contém o todo, então você, exatamente como está agora, já é uma expressão completa da fonte. Não está separado, não está incompleto, não está à margem do sagrado. Está dentro, está entrelaçado, está vivendo a experiência de ser um ponto específico de uma consciência infinita. Essa perspectiva nos liberta da ideia de um Deus distante, fora de nós, observando de longe. Nos convida a perceber que o divino se revela em cada detalhe, em cada célula, em cada gesto. A realidade que você vive não é imposta de fora. Ela é projetada de dentro. Sua consciência é o projetor. E o que você vibra, sente, acredita, se transforma em imagem, som, matéria. Essa é a espiritualidade do novo tempo. Aquela que vê o mundo não como um lugar separado de Deus, mas como o próprio corpo dele em manifestação. Cada encontro, cada emoção, cada silêncio, tudo é linguagem do campo. E esse campo é consciência pura, moldada pelo olhar de quem observa. Você não é um acidente, não é uma peça solta. Você é uma parte que contém a essência, uma centelha que reflete a fogueira, uma expressão da consciência que se experimenta a si mesma em infinitas formas. Quando você compreende isso, a busca se transforma. Você já não procura mais Deus como quem persegue algo fora de si. Você começa a reconhecê-lo nos detalhes mais simples, num gesto de amor, num estado de presença, na respiração que entra e sai. O universo holográfico não é teoria, é percepção expandida. É reconhecer que, se você mudar a forma como vibra, o todo dentro de você começa a se reorganizar, porque o todo está em você. E cada movimento interno ecoa no campo como uma nova ordem, uma nova criação, uma nova realidade. Talvez por isso, em tantas tradições antigas, os sábios olhavam o céu e viam reflexos da alma, olhavam para dentro e encontravam o cosmos. Eles já sabiam, sem equações, que tudo está interligado. E agora, a ciência começa a confirmar. Cada parte é o todo em miniatura. Você não está separado de Deus. Você é a consciência dele, em experiência, em forma humana, em vibração viva, em eterna expansão. A ciência está começando a ouvir o sussurro de Deus. Há um ponto silencioso onde a ciência e a espiritualidade se tocam. Um lugar onde o microscópio encontra o mistério, onde o laboratório escuta o sussurro do invisível. Esse ponto não está fora, está dentro. Dentro de quem busca sentido, dentro de quem sente algo que não cabe em palavras, mas pulsa no peito como uma presença viva. Durante muito tempo, ciência e fé foram vistas como inimigas, a razão como oposta à intuição, o conhecimento como ameaça ao sagrado. Mas o tempo está virando, e esse novo tempo não exige que escolhamos um lado. Ele nos convida à integração, à união de saberes, à escuta profunda de tudo o que é verdadeiro, seja medido em gráficos, seja sentido no silêncio da alma. Bruce Lipton nos mostrou que o ambiente molda o gene, que nossas crenças têm poder de reescrever o corpo. Mas ele foi além. Perguntou: quem molda as crenças? A resposta é uma só: a consciência desperta. Aquela que escolhe o que sentir, o que pensar, o que vibrar. Gregg Braden nos lembra de algo que os antigos já sabiam, mas que esquecemos na pressa do mundo moderno. O coração é o elo perdido, a ponte entre o cérebro e o espírito, entre o dado e o divino. E é nesse ponto de união que a cura acontece. A fé, então, deixa de ser um salto cego e se torna um campo sensível de percepção, uma escuta ativa do que vibra além da matéria. E a ciência, quando se abre ao invisível, não perde sua força, ela se expande, ela se torna sagrada. Talvez Deus nunca tenha saído do laboratório, talvez ele estivesse ali o tempo todo, nos padrões da água, nas sinapses do cérebro, no batimento do coração, esperando apenas que mudássemos o tipo de pergunta, que deixássemos de perguntar: isso é real? E começássemos a perguntar: com que frequência estou me conectando com o real? Porque no fundo,
Toda descoberta é um ato de escuta. Toda cura é uma dança entre a intenção e o campo. Toda transformação começa quando aceitamos que sentir também é saber, que intuir também é ciência, que viver com presença também é oração. E se a ciência está, aos poucos, aprendendo a ouvir o sussurro de Deus, talvez nós também possamos. Talvez a verdadeira revolução espiritual do nosso tempo seja essa: reconhecer que fé e razão não competem, elas se completam. E se a dor que você sente hoje for o convite para ouvir mais fundo, para silenciar o ruído da pressa e escutar o campo sutil que sempre esteve ao seu redor, talvez você não precise de mais respostas, precise apenas mudar a frequência com que está fazendo as perguntas, porque Deus já está falando. Só que agora é a sua consciência que precisa se tornar o novo instrumento de escuta. No fim, tudo é vibração, tudo é campo, tudo é consciência. E talvez, só talvez, tudo sempre foi Deus, esperando ser reconhecido na simplicidade do agora.